Há 26 anos atrás, acontecia o que foi um dos piores tornados, se não o pior a já atingir o planeta, tendo medições extremas nunca vistas antes. Esse era o tornado de Bridge Creek e Moore de 1999, que aconteceu há exatamente 26 anos atrás. Esse tornado fez parte do Outbreak de 1999 de Oklahoma. A cidade de Moore, ela fica no coração do Tornado Alley nos Estados Unidos, que é a região onde mais existem tornados no mundo. Esses tornados atingem principalmente essas regiões, ou seja, nessas regiões do norte do Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska e incluindo a Dakota do Sul. Naquela manhã de 3 de maio, as temperaturas eram baixas e o ar era bastante úmido. Essas e outras condições meteorológicas que eu vou citar logo serão as principais ingredientes para formar um tornado gigantesco e devastador para a região de Oklahoma. Aqui eu tô me referindo à cidade de Moore, só que nesse dia o mesmo tornado atingiu a cidade de Bridge Creek, que compôs o nome do tornado. A cidade de Bridge Creek, a comunidade de Bridge Creek, ela ficava a cerca de 40 quilômetros da cidade de Moore, onde o tornado atingiria também. E é importante ressaltar que Bridge Creek era uma comunidade com trailers e casas móveis. São duas estruturas terríveis para se abrigar durante o tornado. Voltando a falar do Tornado Alley, nós temos 2 ingredientes para fazerem aquela região das Grandes Planícies um alameda de tornados. Temos 2 principais ingredientes para a formação de vários tornados na região das Grandes Planícies, que leva ela a ter o nome de Tornado Alley. Ali, nós temos a junção de 2 massas de ar quente e úmido vindo do Golfo do México e ar frio e seco vindo das montanhas rochosas. A junção dessas 2 massas, a interação delas, cria uma instabilidade nas Grandes Planícies que permitem a formação de diversas tempestades. Nos dias que antecederam a tragédia do dia 3 de maio, uma zona de baixa pressão, ela se movimentava do oeste para o leste do país, em direção das Grandes Planícies. E, além disso, também tínhamos ventos consideráveis nas camadas superiores. E, conforme o verão ia se aproximando, havia um grande mormaço vindo do Golfo do México que forçava para dentro das Grandes Planícies. E esse mormaço, ele ajudava a formação das tempestades ali naquele local. E o último ingrediente dessa receita de tornados era uma linha de ar seco que se movimentava pelas Grandes Planícies também, que fechou com chave de ouro todos os ingredientes para a formação de tempestades fortes. E juntando todos os ingredientes, a gente tem cisalhamento do vento, instabilidade, altas umidades, ventos ascendentes. Todas essas coisas são Todas essas coisas juntas são um perigo para a região. E quando todos esses ingredientes se encontram, nós temos o quê? Diversas tempestades e tornados, muito potencialmente. Naquela manhã do dia 3 de maio, os meteorologistas já previam tempestades fortes para Oklahoma e também para o Kansas e Texas. Eles não sabiam como e onde elas iriam acontecer. No dia anterior, eles emitiram um alerta moderado na região de Oklahoma, Texas e Kansas. Já na manhã do dia 3 de maio, os meteorologistas eles continuavam acompanhando os eventos atmosféricos e já naquele momento, das 7 da manhã, eles já haviam detectado que os valores de CAPE, eles já passavam os 4.000 joules por quilograma, o que é uma quantidade catastrófica. E para quem não sabe, o índice CAPE, ele significa Convective Available Potential Energy, ou seja, a energia convectiva potencial disponível. Resumidamente, indica agitação atmosférica. Uma correção que eu tinha falado que na tarde do dia 2 de maio, eles tinham emitido de alerta de risco moderado. Eles tinham emitido um alerta de risco baixo e não de risco moderado. E então eles emitiram realmente esse aviso de moderado após eles descobrirem já no dia 3 de maio sobre os valores de CAPE altos, que também seria um outro índice de que umas fortes tempestades iriam atingir a região. Foi então nesse momento que eles emitiram um aviso moderado.
E não seria a última vez que eles iam mudar esses avisos. Durante a manhã, havia uma fina camada de nuvens ali naquela região de Moore e Oklahoma City. Por volta do meio-dia, começou a se dissipar, trazendo um céu limpo, incrivelmente limpo, que ajudaria a desestabilizar aquela atmosfera para causar enormes tempestades. E todos esses ingredientes que a gente comentou mais cedo se juntam para ótima receita de supercélulas. A partir das condições meteorológicas extremas daquele local, os meteorologistas 3h49 da tarde, eles emitiram o aviso Height, que seria crucial para as pessoas se abrigarem quando as tempestades surgiram. Ou então, por volta das 3h04 da tarde, que algumas tempestades, que posteriormente virariam supercélulas, surgiram ao sul de Oklahoma. E com isso, vários caçadores de tempestades começaram a se locomover pela região procurando atividades tornádicas. E junto a esses caçadores estavam Joshua Worman e a equipe Vortex para medição junto do seu radar Doppler móvel. E apenas em minutos, tempestades virariam supercélulas violentas que facilmente produziriam tornados. Essas supercélulas que logo começaram a se rotacionar e viraram tornádicas, tendo o seu primeiro alerta de tornado, ou seja, o Tornado Watch, que indicava que áreas poderiam atingir a cidade de Oklahoma. 4 minutos depois, o primeiro tornado havia sido reportado ao Instituto de Norman, algo que deixou claro que aquela tempestade iria desencadear um enorme surto de tornados. Foi, então, às 4h50 da tarde que o Serviço Nacional de Meteorologia teria emitido um Tornado Warning para os condados de Comanche, Caddo e Grady. Uma dessas tempestades foi chamada de Tempestade A. Ela foi uma tempestade que se destacou bastante naquele dia, porque ela teria produzido 14 tornados. E é importante a gente lembrar que 1 a cada 10 supercélulas produzem tornados. Então, essa é uma quantidade catastrófica de tornados. Essa supercélula, ela já rapidamente tinha gerado 2 tornados F3 que passaram perto das comunidades de Cyril e Cement. Um desses tornados atingiu um aeroporto, onde ninguém ficou ferido, mas destruiu hangares e aviões. Inclusive, uma das asas de um dos aviões foi encontrada a quilômetros de distância dali. Os tornados iniciais rapidamente se dissiparam, só que isso era apenas uma amostra daquilo que vinha. Essa supercélula, ela não enfraquecia de jeito nenhum. E, pelo contrário, ela ia se intensificando a cada rotação que reciclava, fazendo delas cada vez mais fortes. E então, por volta das 6 da tarde, o primeiro tornado realmente violento nascia. Ele começou a se desenvolver na próxima cidade de Amber, onde rapidamente se tornaria um tornado de categoria F4. Algo que já é difícil de acontecer com tornados no total tempo de vida deles. E agora, imagine um tornado que está apenas começando. É algo realmente incrível. O tornado se desenvolveu muito rápido, atingindo 1,6 quilômetros de largura, antes mesmo de atingir a comunidade de Bridge Creek, onde causaria seus primeiros danos. Pouco depois dele atingir a sua marca de 1,6 quilômetros, ele também atingiu a sua marca de velocidade mais rápida, não de ventos, porém de locomoção. E foi nesse momento que ele atingiu a comunidade de Bridge Creek, onde ele causaria diversos danos, transformando casas em montes de entulhos e obliterando completamente outras. Foi pouco depois que o tornado atingiu a comunidade de Bridge Creek que a equipe Vortex, ela se posicionava numa distância segura do tornado enquanto coletavam informações sobre ele. E foi nesse momento que eles haviam medido 480 km por hora de vento. As medições mais intensas do mundo até então. Porém, em 2021, foi constatado por meteorologistas que analisaram novamente aquela situação. Voltando nos dados registrados no dia 3 de maio de 99, após várias análises foi constatado que, na verdade, os ventos daquele tornado atingiram os impressionantes 517 km por hora. E para aqueles aqui do canal que jogam Twisted, aqui em milhas por hora é 321.
E enquanto o tornado se dirigia na direção nordeste, ele enfraqueceu um pouco, só que o pior ainda estava por vir. O tornado ele se dirigia à região metropolitana de Oklahoma City, uma área extremamente populosa, o que havia levado os meteorologistas daquela região a lançarem um alerta nunca antes emitido na história. O Tornado Emergency ele é emitido quando um tornado forte e grande está indo para regiões extremamente populosas. E o Tornado Emergency ele serve para alertar ainda mais, para dar um nível acima de alerta para as pessoas saberem que aquela situação é realmente perigosa. Foi então que ele atingiu novamente a sua intensidade F5, onde ele destruía no condado de Grand McLean, onde ele destruiria completamente mais casas. E sim, ele já tinha enfraquecido. E enquanto o tornado se dirigia pela cidade de Newcastle, um dos meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia que teria que tomar uma decisão drástica para alertar as pessoas que estavam no caminho daquele tornado que aquilo não se tratava apenas de um tornado, mas se tratava de uma situação de vida ou morte. Lembrando que aquele tornado, ele passava a marca de 1 quilômetro de largura. E foi então que esse meteorologista decidiu emitir um aviso nunca antes emitido. E também nem existia esse aviso. Então foi que ele emitiu o primeiro Tornado Emergency da história. Esse alerta é emitido quando um tornado forte e violento está se dirigindo a áreas populosas, assim como a região metropolitana de Oklahoma City, que foi o caso de 1999. Passadas 7 horas, o tornado iria cruzar a Interestadual 44 na altura de Newcastle, onde pegou diversos motoristas desprevenidos. E, inclusive, algumas pessoas foram se abrigar debaixo de viadutos, algo que é uma armadilha para pessoas que estão nas estradas durante o tornado. E isso acabou custando a vida de uma pessoa. Esses viadutos, eles são uma armadilha, porque quando o vento chega neles, eles são comprimidos e passam por baixo do viaduto, fazendo com que esses ventos que estão passando por baixo sejam mais fortes do que os de fora, fazendo com que essas pessoas que estão debaixo do viaduto sejam arrastadas ou literalmente sugadas para fora desse viaduto. Após cruzar a rodovia, ele foi diretamente para Newcastle, onde causou danos de categoria F4 e matou pessoas pelo seu caminho. Foi então que o tornado enfraqueceu um pouco e causou danos F2, por onde passava ao sudeste de Oklahoma City. E foi nesse momento que foi possível ver um tornado satélite, que não é um vórtice múltiplo, mas sim um outro tornado separado do principal, que gerou uma visão bem bonita, apesar do desastre que estava acontecendo naquele momento. Depois disso, o tornado ganhou força novamente e atingindo a categoria F5 pela terceira vez desde que ele havia tocado o solo. E foi aí que ele estava se aproximando de Moore, onde ele ficaria envolto de uma cortina de chuva que deixaria quase impossível de ver, logo nas áreas mais populosas que ele atingiria. Foi então que as pessoas começaram a acompanhar pela televisão, porque era o único local que elas poderiam acompanhar o tornado, já que eles não conseguiam ver por conta da chuva. E nisso vários repórteres estavam retransmitindo as informações obtidas pelo radar, e incluindo um deles, que era o Gary English, o famoso Gary English, fez uma das transmissões mais marcantes daquele dia. Again, those listening on radio, you are going to be occasionally experiencing some power outages because these storms are moving into the metro area. We're going to have occasionally some shot. Look at the debris. Look at all the debris. Look at all the debris in the air. Folks, please, we plead with you. You absolutely have got to get down. Get to the lowest level you possibly can. We plead with you, do not take the extra minute or two. We plead with you to get below ground, get in the interior closet or bathroom, get in the bathtub. We plead with you. There it is, crossing Interstate 35. There is a tremendous amount of debris in the air. We pray and plead with you, please get down now. If you're I-35, get out of your car. If you're east of I-35 over to Tinker Air Force Base, please, we plead with you, go to your safe spot now. Take your radio. Forget the live pictures. Go get safe. Oh, my
gosh. 89, South 89. Folks, we plead with you, just go to your safe spot if you possibly we can. pray. That's an F. Look at the horizontal vortex. That is an F4 to an F5 tornado. That's winds of 250 miles an hour. All right, we're asking our crew right now to shut down, get out, and get out of there. This is a dangerous situation. E durante essa transmissão, o tornado ele ia passando pelos subúrbios de Moore, terraplanando bairro por bairro, ferindo centenas de pessoas e matando outras 17. E aquela asa do avião que havia sido destruído no primeiro tornado, ela foi encontrada ali, em Moore. Depois de muito tempo no ar, ela foi encontrada lá. Próximo ao centro da cidade, no campo Memorial Stadium, estava rolando um jogo entre dois times de beisebol. E o estádio estava cheio, e muitas pessoas tiveram que ser evacuadas às pressas, levando para abrigos e estacionamentos subterrâneos. Uma cerimônia de reconhecimento estava acontecendo em Westmore High School, onde foi uma escola que também foi atingida pelo tornado. As pessoas também tiveram que ser evacuadas muito às pressas. Foi então que o tornado causou mais uma morte de uma pessoa que estava na estrada quando o tornado atingiu elas, e essa pessoa tentou correr para debaixo do viaduto. E ela acabou falecendo ali mesmo. E então o tornado, ele realmente chegou a atingir Oklahoma City, mas na parte bem sul. E não mais em categoria F5, mas sim F4, quando ele atingiu a base aérea Tinker. E após isso seguiu no caminho das cidades de Dell e Midwest. Ele atingiu uma escola em Midwest City, que foi classificada com danos F5, mas foi considerada apenas com dano F4. Foi então às 7h48 que o tornado realmente começou a se enfraquecer, até que ele finalmente se dissipou. O tornado, durante sua trajetória, ele matou 35 pessoas e feriu mais de 500. Mais de 10 mil edifícios foram destruídos ou completamente destruídos por esse tornado. E os danos ultrapassaram a marca de 1,5 bilhões de dólares, que foi a primeira vez que os danos de um tornado haviam ultrapassado a marca de 1 bilhão. Eram tantas pessoas feridas e tantas pessoas mortas que simplesmente não tinha recursos suficientes para resgatar todas essas pessoas. E equipes de diversas partes de Oklahoma City e das cidades ao redor foram até Moore para ajudar as pessoas depois desse tornado. As cidades de Newcastle e Moore foram as duas cidades mais atingidas que esse tornado passou. Depois desse tornado, outras pessoas morreriam de causas indiretas. Uma pessoa, ela teve um ataque cardíaco durante a passagem do tornado, e outra tirou a própria vida depois que o tornado destruiu tudo que ela tinha. Na manhã seguinte do tornado, o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, ele declarou estado de desastre para a cidade de Moore para que os danos desse tornado pudessem ser recuperados, para que as casas e edifícios danificados por esse tornado pudessem ser restaurados com a ajuda do governo. Uma curiosidade é que esse tornado foi o último tornado a receber uma categoria F5 antes que a escala Fujita fosse mudada para a escala Fujita melhorada, a EF que a gente chama. Então é isso. Hoje, mesmo depois de ter passado por outros 2 tornados significantes, Moore é uma cidade normal, mesmo tendo essa memória tornádica, né? Essa memória esse nome que ela é reconhecida como capital dos tornados. Mas é isso. Esse foi a história do tornado de Bridge Creek e Moore de 1999. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpas pela semelhança do vídeo do Natureza Sinistra. Ele tem outras informações que eu não coloquei aqui no vídeo, justamente para não ficar muito parecido. Eu coloquei algumas a mais, algumas a menos. Mas... enfim, é isso. Tá? Eu usei como base o vídeo dele. Eu tentei, no máximo, não deixar parecido, ou pelo menos muito parecido com o vídeo dele, porque como ele já falou disso, é meio difícil eu falar algumas coisas muito diferentes do que ele falou no vídeo dele. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.